isso aí, meu povo. Agora é a hora da nossa revisão e eu tô antenada que você, estudante da mediação tecnológica, adora uma revisão, né? Como é que a senhora sabe, professora? Gente, a revisão, ela não substitui, tá? A aula, não. Te peguei, não peguei? Por quê? Porque durante os 40 minutos que a gente está ali com você, a gente vai aprofundando, né? Aí aqui na revisão, a gente vai dando só um pá, sabe? Mais dos pontos mais importantes, mas não, vou falar de novo, não substitui a aula completa, tá bom? Ó, aula 4.2, aqui é a nossa revisão. A gente está falando sobre o método científico. Olha lá, minha personagemzinha ali, ó. Método científico, gente. A gente falou que no nosso dia a dia a gente acaba levantando, né, fazendo algumas observações, levantando algumas explicações, tentando dar algumas respostas, né, para algumas problemáticas, para alguns fenômenos que vão acontecendo ao longo do nosso dia. E aí, a partir dessas observações, eu vou começar a tentar explicar aquilo. Observei, aí eu vou formular uma pergunta. O que está acontecendo aquilo? A gente deu aí alguns exemplos do córrego mudando de cor, da questão dos sintomas que apareceram repentinamente no seu organismo, né? Pode ser uma febre, um vômito, uma diarreia, não sei. E aí a gente também falou do exemplo lá da coloração mais abundante nas folhas dos vegetais. Ah, professora, mas eu posso também tentar formular alguma resposta. Por exemplo, eu observei que eu fazia uso de um determinado shampoo. E aí, a minha mãe comprou um outro shampoo e a partir dessa mudança no meu shampoo, eu comecei a observar que o meu cabelo está com uma queda muito mais acentuada. Aí o seu questionamento, que é a sua hipótese. Deixa eu jogar aqui no quadro, ali, ó. Eu observei. Pode me colocar no cantinho, diretor. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui, ó. Eu observei a queda do cabelo com a mudança do shampoo. Perfeito? Aí eu vou passar a questionar. Rapaz, será que essa queda no meu cabelo é realmente em virtude da mudança do shampoo? Minha pergunta. Será, né? A acentuada queda do meu cabelo foi ocasionado logo na sequência da mudança do shampoo. Porém, contudo, todavia, eu vou formular uma hipótese aqui, ó. É a mudança do shampoo ou não? O que aconteceu que levou a esse repentino acentuado aumento da queda dos meus cabelos? Eu vou fazer uma experimentação aqui. Observei a queda. Questionei. Foi devido à mudança do shampoo? Ah, então é o shampoo que está fazendo com que ocorra essa queda. Aí eu vou fazer uma experimentação. Eu vou me submeter uma semana ou menos, tá? Uma semana, alguns dias com o shampoo, vou parar, dar um tempinho e vou novamente fazer um outro experimento, ou uso de um outro shampoo, e vou analisar. Pode ser, tá? Pode ser que no meu resultado, ainda continue caindo cabelo. Aí eu chego à conclusão, presta atenção, eu chego à conclusão que não foi o shampoo, porque continua caindo meu cabelo. Mas que isso pode ter sido ocasionado por um estresse que eu sofri em alguns dias anteriores, que coincidiu com a mudança do uso do shampoo. Estão entendendo? Aí eu vou começar a reformular a minha pergunta, tudo bem? Então esse é o método científico, essa sequência a partir da observação e chegando a um resultado a partir dos experimentos que eu elaborei. A gente também tem alguns questionamentos em relação
Há, por exemplo, as mudanças, os avanços, né, desses experimentos científicos dentro da biologia, de várias frentes da biologia que nós falamos aqui, de células-tronco, a utilização, né, ou a descoberta de determinadas vacinas, tudo isso passou por um rigor científico. E isso é muito importante para os avanços dentro da tecnologia e também dentro da área ambiental. Tudo bem? Agora a gente vai dar um tempinho para que você, olha lá, realize a sua atividade. Não vai ficar com o dedo na boca aí parado no tempo, não. Vai fazer a sua atividade que já já a gente retorna, tá? Juntinhos para trabalhar elas. Tchau! E aí, ó, conseguiu responder todas as questões? Se você ficou na dúvida de alguma, professora, eu marquei a B, mas eu não tenho certeza não. Eu acho que pode ser a C. Ou pode ser a A, enfim. Aí vocês observaram que a gente pode colocar aqui para vocês questões objetivas, questões discursivas, mas eu creio que foram mais questões discursivas, objetivas, né? Ou mesclou, enfim. Vamos então para conhecer as nossas primeiras questões. Olha lá. Questão de número 1 diz o seguinte: o tempo de oscilação de um pêndulo. Professora, isso é biologia mesmo, professora? Essa questão eu fiquei meio na dúvida se eu estava vendo biologia ou se era física, né? Meu amor, queridos, do meu coração, a ciência, ela é belíssima, né? Ela faz essa junção, essa harmonização, ela passeia em todas essas áreas, né, de estudo. Então, olha lá. O tempo de oscilação de um pêndulo não depende do peso do corpo suspenso na extremidade do fio. Eu estou afirmando. O tempo de oscilação de um pêndulo não depende do corpo suspenso na extremidade do fio. Com base neste conhecimento, Galileu, antes mesmo de realizar o seu famoso experimento da Torre de Pisa, afirmou que uma pedra leve e outra pesada, quando abandonadas, ou seja, em queda livre, né, de uma mesma altura, deveriam levar o mesmo tempo para chegar ao solo. Muito bem, o que ela está querendo saber, enfim, professora? Tal afirmação é um exemplo de quê? A gente viu aqui a palavra, né? Não depende, ou ele está dando uma afirmativa, né? Está conceituando não, dando uma resposta precisa. Tempo de oscilação de um pêndulo não depende do peso do corpo suspenso na extremidade do fio. Isso é uma afirmação. E aí a gente viu aqui, ó, que o Galileu fez um experimento, né? E aí, dentro desses experimentos, ele começou a formular aí suas questões, né? Que deveriam levar ao mesmo tempo para chegar ao solo. O quê? Professor, a pedra leve e a pedra mais pesada. Então, ele está seguindo aí uma sequência. Mas o que a questão está querendo dizer em relação à afirmação? O que é isso? É uma lei? É uma teoria? É um modelo? É uma conclusão? Ou é uma hipótese? Quando eu dou uma afirmação, quando eu dou... Lembra que a gente estava falando lá na aula sobre a coloração da minha planta? A partir da minha formulação, da minha pergunta, do meu questionamento, que eu tenho como... eu afirmo algo, mas eu preciso, a partir da sequência metodológica, eu vou experimentar, eu vou obter um resultado e eu vou chegar a uma conclusão. Então, aqui a questão está falando sobre uma afirmação, que é a partir da minha afirmação que eu vou seguir toda essa sequência. Então, a nossa questão está falando sobre o gabarito letra E, que é a formulação da minha hipótese. Então, a hipótese dele foi disso, da questão do pêndulo lá, suspensos dentro dos fios relacionados à suspensão ali naquele pêndulo. Tudo bem? Então, hipótese. Questão de número 2. Diante do que foi estudado sobre o método científico, identifique a alternativa que vai trazer a afirmação correta em relação ao método. Então, agora a gente vai ter que analisar cada uma das alternativas. Vamos lá para a letra A. A pesquisa científica
inicia-se a partir de seus primeiros experimentos. A gente está falando do quê, galera? Método científico. Lembra das etapas? A gente começa pelos experimentos? B. Os cientistas devem compartilhar suas informações exclusivamente por meio de congresso. Gente, quando a gente chega a um resultado, a gente vai redivulgar esse resultado, a gente escreve um artigo e aí a gente vai fazer a apresentação dele num congresso. Mas eu não posso excluir, eu preciso incluir essa apresentação, eu preciso expor essa apresentação para a população, né? A sociedade em si, tá? C. Os questionamentos são formulados depois da metodologia. Oxente. Eu preciso primeiro ter um questionamento, seguir um experimento, nesse experimento eu vou seguir um procedimento, que é a metodologia que eu vou executar, né? D. Uma pesquisa científica inicia-se a partir da observação de determinado fenômeno, seguido das hipóteses. Uau! É isso aí, né? A pesquisa precisa, primeiro ponto de apoio, eu observo esse fenômeno, determinado fenômeno, e aí eu vou questionar, né? Vou elaborar uma pergunta, eu vou dar uma afirmação sobre aquilo que está acontecendo. E aí depois eu vou fazer os experimentos para realmente verificar se aquela minha afirmativa está correta ou não, tá bom? Aí a E, nossa resposta correta já é a letra D, tá bom? Aí, vamos lá na sequência. As conclusões negativas em relação à hipótese servem de base para a elaboração de teorias? Não, né, galera? Não dá para eu poder basear uma teoria considerada até aquele presente momento como uma verdade a partir de uma coisa falsa, né, ou negativa, tá bom? Nossa resposta correta, letra D. Tudo bem? Opa, cadê? Tá lá, o gabarito ficou lá em cima, tá vendo? Ok, a resposta é essa aqui. Questão de número 3. Considerando as opções abaixo, quais são? Elaboração de uma hipótese. 2. Análise dos dados. 4. Eita, que foi uma confusão aqui, né? Observação de um fenômeno. 5. Experimento. E 3. Conclusão. Meu Deus, que loucura foi essa? Mas vamos lá. Eu vou mudar aqui a minha canetinha para ficar mais fácil. Então, vamos lá. A conclusão a gente sabe que é a última etapa, não é? Aí eu tenho o primeiro ponto, observação aqui. Observação de um fenômeno. Então, esse é o meu primeiro ponto, tá? Depois da observação, eu passo para a elaboração de hipóteses, ok? Aí eu vou para os meus experimentos, correto? Que eu vou repetir várias vezes até chegar realmente a uma análise. E depois eu vou chegar à minha conclusão, né? 3. Opa, vamos corrigir aqui. Tá bom? Ok. A nossa resposta, então, gabarito letra B, né? Nossa sequência. Qual a sequência correta para o método científico? Letra B ali, tá? Isso tá como tá aqui a resposta. Olha lá, 4, que é o 1. O 1, que é aqui o 2. O 5, enfim, o gabarito letra B, tá bom? Na sequência que é correspondente às etapas dos métodos científicos ou do método científico. Perfeito, galera? Vamos lá para a questão de número... deixa eu falar aqui uma coisa para vocês. Vem para cá. É muito importante ressaltar dentro dessa questão
tá? Que eu preciso analisar, eu preciso ter essa compreensão que eu tenho um sequenciamento para que eu realmente chegue a formular ou afirmar algo, porque eu já respondi algumas perguntas, eu levei esses meus questionamentos a uma experimentação e nos resultados ou nas análises, cadê aqui? Na análise desses experimentos, dos dados obtidos a partir desse experimento, eu cheguei a uma resolução, eu cheguei a uma resposta. E aí essa resposta, tá, que não foi no primeiro experimento, pode ter sido no segundo, terceiro, enfim, você vai fazer várias vezes aquele experimento para que aquele resultado dê a mesma coisa. E aí sim eu consigo afirmar que aquilo é resultado daquela pergunta que eu levantei lá no início. Tudo bem? Então, nessa questão de número 3 aqui, o gabarito letra B. Ok? Vamos lá para a próxima questão. Questão 4. O que é efeito placebo? Qual é o intuito da sua administração ao grupo controle? Então, vou novamente aqui com vocês. Ó, o placebo é aquele fenômeno que vai acontecer quando você recebe uma determinada... recebe algo que vão te dizer, olha, você toma isso aqui, ou toma esse chá, ou toma esse, sei lá o quê, ou toma essa medicação, porque você vai ter os seus sintomas amenizados ou completamente sanados. Aquilo que você ingeriu não é um medicamento verdadeiro. Não tem nada ali para resolver a sua situação, mas você recebeu aquilo como uma verdade, como aquilo que vai resolver o seu dor de cabeça, dor de barriga, não sei. A queda do seu cabelo. E aí o seu cérebro acaba te induzindo a acreditar que você realmente vai ficar bom, né? Mas não foi o exato medicamento. Em algumas situações você vai ver essa situação do placebo sendo administrado para uma pessoa, para que você diga que de fato aquela medicação que vai ser colocada aí para os consumidores, né, para as pessoas que vão receber um tratamento com aquela medicação, que realmente não tenha nenhum questionamento de que seja outra coisa, que realmente aquela química daquela medicação vai realmente solucionar aquele problema. Tudo bem? Então, vamos lá colocar aqui no nosso quadro. Olha lá, o efeito placebo é a melhora que os doentes podem apresentar, que são causadas pelo fato de que eles receberam essa medicação, certa medicação, independentemente das reais propriedades curativas. Não tinha nenhuma propriedade curativa, mas você recebeu como e acaba tendo um resultado não prolongado, tá? Daquilo que, realmente eu estou melhor, eu estou melhor, mas você não recebeu a medicação. Daqui a pouco você pode voltar aos seus sintomas até mais fortes. Tal procedimento é necessário para se evitar a crítica de que essa doença está sendo tratada por uma droga, mas apenas pelo fato de estar ocorrendo a administração de algo sem efeito. Tudo bem? E a nossa última questão diz o seguinte. Pode abrir para mim, diretor. Os passos principais de um método científico incluem a observação, formulação, parte experimental e conclusões. No entanto, outras partes podem ser incorporadas ao desenvolvimento de uma pesquisa, como controles, variáveis e dados. Por mais que a utilização de controles possa estar relacionada a todos os passos de uma pesquisa, o valor de um controle serve para avaliar diretamente o quê? Uma teoria, uma conclusão, uma observação, a sua hipótese ou a parte experimental, galera. Com certeza, nós estamos falando aí do resultado a partir daquilo que você levantou a partir da sua hipótese, né? A parte experimental. Quando a gente fala de grupo controle, tá? Grupo controle, onde está aqui, ó, os controles dentro de uma pesquisa, você está falando da parte experimental, onde você vai comparar os dois grupos, tá? O experimental e o grupo controle. Tudo bem? Vem aqui para mim, a gente vai finalizando então a nossa aula e aí a gente já retorna com a próxima aula. Beijo no coração. Tchau!